Olá, seja bem-vindo a mais um GA Cast, o podcast do GA AgroSoluções. E hoje é um dia muito especial para mim, porque eu estou aqui com a família Ximenes, são nossos clientes há muitos anos, quase 20 anos, e eu convidei o Guilherme, falei assim, Guilherme, traga a sua família, e hoje é um dia muito especial, porque eu estou com a minha queridinha aqui, Dona Maria Antonieta, o Guilherme e o Eric, e a gente vai falar um pouco da história da família, né, da família Ximenes, na Cafeicultura. E muito obrigada por vocês terem aceitado o meu convite, tá? Sejam muito bem-vindos. Vocês são muito queridos nossos, nós temos um carinho imenso. Eu estive com seu pai, com o pai de vocês, acho que umas 2 ou 3 vezes, e todas as vezes eu saí de lá encantada com ele, com os ensinamentos, com toda a história, todo o conhecimento. Com a história de vida mesmo, a bagagem, né, tudo que ele trouxe para a cafeicultura. E hoje a gente vai falar um pouquinho dele, um pouco da história, né, desse grupo Ximenes. Então, sejam muito bem-vindos, obrigada por terem aceitado o convite. Eu vou falar aqui um pouquinho, né, de vocês, né, eu pedi o currículo aqui do Guilherme, pedi o currículo do Eric, né, que hoje estão à frente na gestão, né, cuidando do seu patrimônio. E Guilherme é como eu, né, administrador de empresas, foi bancário, né, Guilherme? Formou em administração, pós-graduado. E o Eric é agrônomo, aí do lado do Mário, né, cuida das fazendas. Então, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho, né? Você formou na UFLA, formou na UFLA, todo mundo aqui da Universidade Federal. Vou pedir para vocês falarem um pouco aí da história de vida de vocês, tá bom? Okay. Depois a sua mãe tem aí uma história, né, maravilhosa para contar para a gente também, né, da sua participação aí no crescimento da fazenda, vai falar um pouco do casamento, então vamos conversar um pouquinho. Então, sejam muito bem-vindos. Guilherme, eu vou passar a palavra para você. Muito bom dia a todos, para a gente também, para mim, especialmente, é um prazer muito grande, né, tá podendo compartilhar essas informações junto com vocês. E eu acho que isso aqui a gente só tem a acrescentar, né? A gente vai conversando, trocando ideia, escutando bastante, que a gente só tem a aprender, né? Igual você falou, né? A minha formação, eu me formei em administração de empresas, né? Na Universidade Federal de Lavras. E depois disso eu tinha um objetivo na minha vida que eu queria saber o que era ser empregado, né? Porque se eu sempre ficasse só lá junto com meu pai, com a minha mãe, com a família, eu ia ser sempre o Guilherme, filho do Gilson da Maria Antonieta. Então, desde quando eu estava na faculdade, eu tinha essa ideia comigo para aprender, né? Ir para o mercado de trabalho, dar valor, né? Porque a partir do momento que você é empregado, você tem hora para cumprir, meta para cumprir, resultado para entregar. E eu acho que essa experiência é muito válida. Hoje, se você me perguntar, eu acho que todas as empresas, principalmente as empresas familiares, né? Acho que ela tinha que criar algum mecanismo nesse sentido. Porque a partir do momento que você vai para o mercado de trabalho e trabalha e aprende, e lá você vê que a gente não vive só no meio de pessoas boas, né? Que no mercado de trabalho é um mercado meio que do cão, né? Tem a concorrência leal e desleal, tem o cara que se coloca como sendo seu amigo, mas às vezes ele até pode pegar o teu lugar onde você está trabalhando, que é ocupar o teu posto. Então isso eu acho que você consegue ganhar uma bagagem muito grande como pessoa, entendeu? Crescimento. Né? Amadurecimento, vamos colocar assim, né? Exato. Bem-vindo ao mundo real, né? Isso, e aí eu acho que por ser uma empresa familiar, depois quando eu voltei, né? Que aí eu fui para São Paulo, trabalhei na BMF um tempo, depois eu voltei, trabalhei a nossa família tinha um hotel em Varginha, vim assessorar também, né, na gestão do hotel, aí depois nós vendemos esse hotel e voltamos para a atividade principal que é a cafeicultura. E aí quando você volta com essa bagagem, né, de conhecimento, de aprendizado, você se torna muito mais forte, né, principalmente nas dificuldades, né. Que eu falo muito, né, todo dia, que a vida da gente é sempre uma roda gigante. E ela nunca está parada. Não é porque você está em cima, você é melhor do que está embaixo, nem que você está embaixo, você é pior do que de quem está em cima, né? Então, eu acho isso que é
se for para pegar o interessante da vida, é isso. E essa questão da empresa familiar, a partir do momento que você consegue trazer essa bagagem para o negócio da família, a chance de dar certo e você consegue juntar muito mais forças do que fraquezas, né? Experiência, profissionalismo, né? Você viu uma realidade de fora para você agregar, sim, né, no negócio da família. Eu acho que é muito legal isso, viu, Guilherme? Você ter ido para o mercado, ter trabalhado fora, isso. Depois ter ingressado com toda essa bagagem, né? E o Eric, formado em agronomia, né? Lado do Mário. Me fala um pouquinho aí da sua trajetória, Eric, profissional. Você já formou, já foi trabalhar, já trabalhava na fazenda? Bom dia, né, Silvia? Uma satisfação estar aqui com você e com todos. A minha formação já foi um pouco diferente da do Guilherme, né? Eu desde pequeno sempre fui muito envolvido com a fazenda. Então eu sempre quis mexer com a fazenda e a partir daí eu fui fazer agronomia em Lavras, mas os meus pais nos colocaram em colégios em São Paulo, a gente fez o científico em São Paulo e quando eu passei em 3 universidades. E eu tinha que escolher. Eu passei na USP, em Piracicaba, passei na Unesp e passei em Lavras. E naquela época, lá em 1993, eu acabei escolhendo ir para a UFLA por causa da cafeicultura. E desde então, eu sempre trabalho com café. Então, durante a minha passagem pela universidade, eu também trabalhei bastante e fui presidente do núcleo de cafeicultura da Universidade de Lavras e também fui o idealizador da Expo Café. Na Expo Café esse ano está fazendo 25 anos. Que legal. Vai ser agora semana que vem lá em Três Pontas. E desde então a minha vida, o meu sangue é o café. Então... Respira café. Exatamente. Dorme, levanta. E é o seguinte, eu durante todos esses 20 e tantos anos de vivência, eu passei por vários segmentos da cafeicultura. Logo que eu me formei, eu não fui mexer com a fazenda. Eu fui para o exterior, fui para os Estados Unidos, e foi em 99, e entre 99 e 2000, lá nos Estados Unidos, estava aquele boom da internet, e foi onde nós fundamos uma empresa que chamava Cafezal.com, que foi a primeira empresa de e-commerce de café do mundo. Ó, que chique. E onde a gente trabalhou intensamente essa parte comercial de café. A Cafezal fazia o elo, fazia a ligação de produção, exportação, consumo, né? Mas acabou que nós ficamos 2 anos, 1 ano e meio, praticamente, e veio aquela crise do café, aonde todo o nosso business plan era baseado em café. O preço médio era $100, assim como até hoje, né? Se pegar o histórico. Mas o nosso business plan, a gente limitava o café com 30 anos de história daquela época, de preços, os menores preços $50. Então, no nosso business plan, no nosso projeto, o preço menor que existia era $50. Em 2001, o que aconteceu? 2000, café bateu $40. Quando a gente estava na segunda etapa de capitalização do nosso projeto, o nosso projeto estagnou, não deu sequência. E aí foi quando eu voltei. Mas nessa época eu já tinha voltado, porque a nossa empresa tinha um escritório em Varginha. São Paulo. Era um em Varginha, um em São Paulo e um em Nova York. Mas voltei. Estava em Varginha, aí fechamos a Cafezal.com. E aí eu fui trabalhar com meu pai, né? E nas fazendas. E de lá para cá, foi em 2001,
passamos por vários momentos, né? E aprendemos muito e todo dia aprendemos mais e mais e mais, sempre. Nesse meio tempo, eu também trabalhei com ensino, fui professor na faculdade em Três Pontas, curso superior de cafeicultura, eu fui coordenador, também fui pesquisador, e fui presidente de cooperativa, presidente de associação e até presidente de escola de samba. É uma vida Família intensa. animada, essa família. É uma vida intensa. Mamãe, Tem um de orgulho tudo, só, né? Tem de tudo, graças a filho Deus. bem criado, E só né? coisa boa, hein? Eu tive com a Só sua mãe no coisa evento já com elas. Aí eu falei assim, olha, a coisa mais linda que eu acho, que eu vejo só que esses filhos com uma delicadeza, porque o Guilherme fala assim, Silvia, eu vou falar com a titia Silvia, e eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Eu falei com a senhora, não foi? Falei, nossa, mas que criação, mais que uns meninos mais educados e muito carinhoso com a titia Silvia. Não, Silvia, a titia Silvia, eu acho essa coisa mais fofinha do mundo, né? Então a senhora fica com um orgulho. Uns meninos bem criados, né? Mano, pô, tudo graças viajou a Deus. Pra fora, Deus me deu 3 joias preciosas. E eu criei mais um também, que é o Renato, também, que é uma pessoa queridíssima. Só tem gente boa. dele. É. Então são 4, né? 3 que a senhora tem mais do que a senhora criou, né? Tem. A senhora me contou isso lá. E tem lá em casa, é a casa dos homens, né? Porque eu não tive filha. Então são os filhos. E assim, tudo jeitão, eles puxaram mais pro jeito da senhora ou pro jeito do... O Guilherme, eu acho que é o xerox do pai dele. O gênio é impressionante. Já o gênio do Vladimir e do Eric já é bem diferente do dele. Acho Guilherme... que puxou um pouquinho o meu. E a senhora, no início, ajudava ali na gestão da fazenda? Ajudava, porque eu sou de família de cafeicultor também, porque meu pai a vida toda mexeu com café. E depois me casei e fomos para São Paulo. O Gilson mexia com outra coisa completamente diferente. Depois o meu sogro comprou a fazenda e nos requisitou para que voltássemos para Três Pontas. Aí nós voltamos morando na fazenda, 5 anos. E durante esse período eu participei muito. E depois que a gente mudou para a cidade também, eu continuei participando, ajudando o Gilson, indo para a fazenda, até recebendo café em cima do trator. Que gracinha. A gente estava falando, o Josiel e o Bruno também, também fui recebedor de café, trabalhei em cima da carreta, recebendo café, né? É gostoso essa questão da colheita, né? Nós falamos da colheita. Toda colheita ela é abençoada, né? Aquele momento é o ápice do ano agrícola. E naquele tempo... a colheita é abençoada. Com certeza. E naquele tempo? E naquele tempo não tinha máquina, né? Era tudo manual. A gente ficava até 7, 8 horas da noite, já escuro, recebendo café. E tinha muita mão de obra, né? Teve onde contratar muita mão de obra. Muita mão de obra. A fazenda era cheia de casa e de trabalhador, né? Porque eles moravam tudo na fazenda. Aí depois, gente, hoje, né, evolução, graças a Deus, as máquinas, né, para poder baratear o custo, né? Você imagina hoje, você com 1000 funcionários, não tem jeito, né? Então, a colheita, as máquinas, ela vem para baratear, para facilitar, né? Mecanizar a questão da colheita, né? A gente tem que ir adaptando aos tempos, né? Se você não se adapta, você fica lá no século passado.
O Eric estava falando que seu pai comprou uma K3, não foi? Não deu certo? A Ipanema tinha muita K3. Isso foi, na verdade, foi meu avô, né? Na Seu época do avô. meu avô ainda. Lá na década de 90, ele comprou uma K3, colocou para colher e foi um verdadeiro fracasso, porque as lavouras não eram preparadas. Eram lavouras de 2 pés por cova, aqueles mundos daqueles pés de mundo novo. E aí quebrou a K3, estragou Café. o pé de café. Arrancou os pés de café. Oh, foi meu Deus do foi céu. meia colheita e ele já conseguiu vender. No ano A que vem, no outro máquina ano, vendeu a Falou máquina. nunca mais, mas isso... Esse A nunca vida é mais assim, ficou é a por evolução. muito pouco tempo, porque como é que você não vai acompanhar a evolução? Tinha das que arrumar coisas. uma máquina, né, gente? É isso. Com certeza. Então tá bom. Agora me fala um pouquinho do seu pai. Vamos falar do seu pai. Como é que foi a gestão aí? Falar do Gilson é sempre fácil, porque o Gilson foi uma pessoa simplesmente maravilhosa. Foi um esposo espetacular. Então, só de pensar nele, a gente já Fica começa emocionado, né? Eu já fiquei a ficar emocionada. emocionada. É uma pessoa que nos deixou assim, muito de repente, que a gente não esperava nunca. Mas a vida tem continuado, né? Eu acho que, assim, falar do papai... Dos ensinamentos dele para vocês. A formação dele, a formação acadêmica dele, ele era advogado, né, de profissão, mas cafeicultor de coração, né? E tudo que você possa imaginar na questão política, ele foi, né? Ele foi presidente de cooperativa, defendeu a classe intensamente a vida inteira, sempre lutou, né, pelos cafeicultores do Brasil e do mundo. Ele foi presidente do CNC, várias gestões do Conselho Nacional do Café, foi presidente do DENAC, né, que era o órgão máximo da cafeicultura em Brasília. Ele foi convidado para ser até presidente da OIC, né, que era a Organização Internacional do Café, ícone, que né? hoje nós temos a Vanusa, né, que é trespontana brasileira, que é a primeira vez que tem uma mulher nesse órgão, né? E em função disso ele lutou bravamente, né? Em função da nossa classe, né? E teve uma época que o Jus tirou o café de $40, que foi e elevou o café para mais de 100. Foi na gestão do Itamar Franco, Itamar Franco. do né? Itamar. que o Fernando Henrique Cardoso era ministro. E o Zé Andrade Vieira E era o ministro da Agricultura, era o ministro que o da papai Agricultura. trabalhou diretamente com ele. ele. Era da indústria Da indústria comércio. comércio, Na época o café isso. era gerido pela indústria comércio, na época. E na gestão ali da fazenda, ele era bastante ativo. Ou ele delegava para vocês? Não, aí a nessa questão, Nessa época ele não conseguia, né? nessa época ele já estava afastado, mas durante um período tinha o meu avô, O teu avô que ficava. que ficava diretamente, E mais os nossos tios, e né? os irmãos dele, os nossos tios. Tinham, Isso, os tinham filhos. três. Era um irmão e 2 cunhados. E uma coisa interessante do meu pai e do meu avô é a questão familiar. Então, a união da família, da nossa família, é uma coisa assim indescritível. Eu acho que é coisa rara e que é bonito de falar, né? É perceptível, né? Então, o tema, quando eu falei assim, olha, eu vou falar família Ximenes, né? Grupo Ximenes, essa questão familiar é até um ponto central hoje do podcast, porque a gente vê tantas famílias brigando, né? Exatamente. Então, e assim, Nossa, vocês são muito grandes e unidos, né? Então, é isso que você está falando. É esse ponto crucial mesmo. É claro que em qualquer lugar tem desavenças. Tem, isso aí é normal. Tem opiniões Exato. distintas e Não tudo é mais. até não é desavença.
São opiniões diferentes. Exato. Opiniões e visões diferentes. Mas o Eric colocou, acho que o ponto central, você falou assim, é impressionante, né? A questão da união familiar de vocês. Isso. Seu avô, os irmãos, né? Nós a gente tem vivência, a gente tem experiências já comprovadas, porque você vê, a gente já perdeu o nosso avô, já perdeu o nosso pai, a nossa avó, tio, né? Então, e mesmo tendo essas consequências naturais, né, da vida, mas que a gente sabe que na grande maioria dos exemplos e da vida de hoje acaba trazendo problemas talvez irreparáveis, né, que até acaba com a própria propriedade ou com o próprio negócio. É isso mesmo. Né? Mas assim, isso é claro que vem do ensinamento, da educação dos nossos avós, dos nossos pais. Isso conseguiu, ao longo do tempo, estruturar o nosso negócio. Então, a gente, com esse espírito de união, né, é lógico que essa união ela é construída diariamente. É todo dia, encontro, troca de informação, colocar o que está acontecendo, o dia a dia, todo mundo tem que estar a par, tem que prestar conta e tem que conversar. E mineiro é bom, né? Mineiro é bom que gosta de prosear. E a prosa na mesa é onde se resolve a maior parte das coisas. E eu acho que, assim, acrescentando esse processo, né? Como, se fosse para você pegar assim, qual é a maior conquista de vocês? A união da família. E para que essa união ela permaneça, acho que o principal ponto é a transparência. A partir do momento que todas as informações do negócio estão na mesa e transparência total de tudo, até mesmo das questões particulares. Entendeu? Se estando transparente, aí pode ter divergência de opinião, mas tá bom, mas vamos chegar no consenso. Aí o que eu acho muito importante disso? Você ter um programa de gestão muito bom, que é o caso do gerente agrícola. Obrigada, gente, pela parte que me toca. O que acontece? A gente já faz quase 20 anos, né? Que a gente está usando, que a gente usa o gerente agrícola, né, de vocês. E nós estamos muito satisfeitos. Porque, igual o Eric falou, né, essa gestão familiar vem desde 50, 70, 100 anos, né? Que começou com os pais dos nossos avós, né? O negócio café, né? É secular, né? E a partir do momento que você tem um software de gestão eficiente, você consegue enxergar as informações. Aí aquela questão, qual a melhor tomada de decisão? Temos um planejamento, como que estamos executando, como que estamos acompanhando, estamos fazendo os controles de tudo ou não, né? Então, e é a partir do momento que tudo é transparente, que igual o Eric falou, a gente encontra, faz reunião, tem prestação de contas, todo mês tem fechamento mensal, né? Financeiro de tudo, e a informação está lá. Porque hoje no nosso negócio, né, diretamente da família, que está no negócio todo dia, estou eu, o Eric e a tia Silvia, né? A mamãe, o tio Gilberto e os outros irmãos. O tio Gilberto é o presidente do grupo, mas ele é médico, ele tem uma outra profissão. Então, tudo que a gente vai, assim, quando chega em decisão importante, reúne-se, né, com todos, né? A gente tem um conselho de administração, não se toma decisão nada sozinho, né? A gente reúne, expõe todas as questões na mesa e fala assim, ó, nós temos essa e essa opção. Alguém tem mais alguma opinião, alguma ideia para estar trazendo no processo? Para estar auxiliando, né? Diante do que vocês colocaram, voltando ali na questão do que o Eric falou, né?
Na administração, eu faço muitas formações no IBC, né? E uma delas é a constelação familiar, que eu até ainda não fiz, tá? Mas a constelação familiar, ela posiciona as pessoas na estrutura familiar. E as famílias que a gente vê, que às vezes tem algum tipo de desconforto, algum tipo de problema, é porque as pessoas não estão posicionadas corretamente. Então, existe uma hierarquia mesmo, que a gente vê perfeitamente que tem. Quando você fala, meu tio é o presidente, é papai, a tia Silvia. Então, a gente vê que está bem estruturada essa questão do posicionamento. Então, existe uma hierarquia mesmo familiar. Então, existem os mais velhos, né? Sim. Que vão vindo nessa cadeia e no qual a gente precisa ter respeito, se posicionar perante eles, da mesma forma que também os mais velhos precisam respeitar os mais novos, né? Então, essa questão de respeito. Então, eu voltei aqui, me trouxe esse insight de questão dessa colocação, e a constelação familiar, ela trata muito bem sobre isso, tá? Quando as pessoas se sentem bem colocadas, quando a estrutura, ela tá, vamos dizer aí, confortável, ela tá bem alinhada, os problemas são bem minimizados, né? Que é essa questão da constelação mesmo. Existe uma ciência aí que explica isso, e por isso que o fluxo das informações ocorre assim, de forma tranquila, né? Mesmo as opiniões aí que são divergentes, porque cada um tem o seu posicionamento, seu comportamento, né? Tem as suas habilidades, cada um traz em si aí no seu DNA, né? O seu jeito de ser, que cada pessoa é única nesse universo. Então, o Guilherme não vai ser igual ao Eric, o Guilherme não vai ser igual a Silvia, Silvia não vai ser igual ao Mário, né? Eles não vão ser iguais, mas a gente, com essa questão do posicionamento, da gente entender que cada um tem ali um papel importante, né? A matriarca, né? Sempre de uma forma mais elevada mesmo. Ela é a matriarca, né? E outra coisa que aí, quando você falou da questão da transparência, e aí a gente até falou do GA, né? O GA, lógico, ele é uma ferramenta de utilização para essa transparência. A gente, a gente atende a várias auditorias, né? A gente atende a essa estrutura familiar, atende aquele que é só o proprietário, é ele que toma conta de tudo, ele está sozinho, então e a gente atende a grandes grupos também. Então, o GA, ele é essa ferramenta de gestão que ele tem vários módulos, relatórios, controles para poder propiciar isso. Você falou de uma palavra que a gente fala em governança corporativa, que é a questão da transparência, da equidade. Então, eu vou pedir para vocês falarem hoje como é que está a estrutura da governança de vocês, né? Cada um cuida, com certeza você cuida da área financeira, né? É o financista, ele cuida do operacional lá ele é o que faz acontecer lá no campo, mas né? Sempre interligados. Os dois interligados, o GA ajuda nessa interligação, né? O GA tem essa ferramenta, mas é interessante que cada um também tem a sua responsabilidade bem pré-definida, né? Então, por exemplo, lá no GA, o Mário cuida do comercial, nós cuidamos do desenvolvimento junto com o Renato, eu cuido de todo o restante, toda a parte de back-office é minha. Então, e ele cuida, ele está sempre, o Mário é o visionário, né? O Mário é o águia do GA, ele é o visionário. E eu vou executando tudo que ele idealiza, eu estou ali para executar, né? Eu venho atrás ali executando tudo. Muita gente fala assim, você que é a estrategista, não sou eu. Muita gente acha que sou eu, mas não sou. É o Mário, tá? E eu venho executando. Geralmente, aquela pessoa que está numa posição mais de executora, ela não vai conseguir idealizar tanto, né? Então, a gente tem aquele que vai à frente, sonhando. No caso lá era o seu pai, né? E agora o Eric que vai lá, tá vendo? Já pôs aí, ó, tá vendo? E às vezes, gente, o que idealiza, ele tem dificuldade para executar, tá? Então é bom ele ter um bom executor ali, tá? Então é bom a gente entender esses perfis comportamentais para que a união complete aí um ciclo que tem um bom resultado, né? Então, como que tá aí a estrutura, que eu já mais ou menos já sei, porque, né? Mas vamos falar para o pessoal como que está dividida essa questão. Tem consultoria, como que está, né? Quando seu pai
Estava vivo, era de um jeito, como é que está agora? Explica para a gente um pouquinho. Quando o papai ainda era vivo, né? Ele era o diretor-presidente. Aí tinha ele como diretor-presidente, a tia Silvia como diretora financeira, e tinha um conselho de administração que fazia parte, a nossa avó também, que era viva, e todos os 6 filhos. E depois, nesse processo, eu e o Eric, eu entrava como gerente financeiro e o Eric como a parte o diretor de campo, né? A parte agrícola como um todo. Aí o que acontece? Antes do papai falecer, né? Querendo ou não, igual você falou, né? O financeiro e o campo sempre tem um determinado estresse, né? Porque é o campo que gasta e o financeiro que paga, né? E aí, em função disso, né? O papai, quando adoeceu, ele começou a sair um pouco da frente do negócio, assim, não da parte principal, mas do operacional. E aí o Eric começou a assumir toda essa parte dele também de operação, né? E aí nós achamos prudente aí nós contratamos 2 consultores. Nós contratamos um agrônomo, né? Para auxiliar o Eric, principalmente no campo, porque ele teve que sair um pouco da frente do campo e tomar uma parte da cúpula do negócio. E nós contratamos também um consultor financeiro para nos auxiliar nessas questões, que tinha hora a gente tinha dúvida disso, dúvida daquilo. Que é o Gustavo. Que é o Gustavo. Parceiro. Isso, né? O Gustavo Faria, e contratamos o Juliano Araújo, que é o nosso... O Juliano Araújo é ótimo. Agrônomo. Produtor, né? Isso. Nosso cliente também. Maravilhoso. E vizinho nosso de casa. O Juliano é um visionário também, né, gente? Ele é muito bom. E aí, nisso, o papai ainda vivo, né? Aí conseguimos ajustar melhor a transparência do negócio. Então, nós trouxemos eles de fora para que... Porque antes era assim, o Guilherme e a Silvia falavam uma coisa, o Eric falava outra. Tinha muito conflito. Muito conflito. A partir do momento que é um terceiro falando, ajuda muito, né, gente? Aí eles entraram no processo, auxiliando todo mundo na hora da tomada de decisão. A gente senta principalmente a parte que está no dia... Nós que estamos no dia a dia, né? Porque tem alguns assuntos que você não tem que ficar levando tudo para a família, né? O operacional do dia a dia, você não tem que estar levando para essas reuniões, né? E aí conseguimos ajustar tudo com transparência total, com orçamento, planejamento, controle, todo mês, reunião de fechamento, né? Reunião de fechamento financeiro, né? O fechamento de custo de produção, né? As tomadas, então, o planejamento, né, de tudo, o que fazer, né? Contratação de mão de obra, quem que é quem no processo, quem que é o responsável pelo RH, quem que é o responsável pela mecanização, né? As equipes de trabalho, as reuniões periódicas com as equipes de trabalho, né? Porque às vezes um grande problema nas empresas é falta de comunicação. Exato. Um fala para um, outro fala para o outro. Aí vai aquele telefone sem fio. Ontem mesmo, a gente estava na fazenda, eu e o Eric, aí eu tinha mandado o eletricista ir na fazenda. Eu falei com ele, o material tá em tal lugar, assim, assado. Na hora que a gente tava no meio do caminho, o eletricista ligou, não trouxeram isso. Entendeu? E querendo ou não, aí uma coisa assim, mas é uma coisa simples, que na hora que você vai ver no teu custo de produção, somando vários eventos desse jeito. Por quê? Porque o eletricista foi lá, o dia do eletricista ele não é barato. E chegou lá, o cara não tinha material para trabalhar. Acontece. E aí? E isso acontece todo dia, em todos os lugares. Desde o grande até o pequenininho. E na hora que você vai... E é isso. Aí a despesa indireta, que na hora que você vai ver, um petitinho vira grande. Por quê? Porque eu falo muito isso com eles. A fazenda, como qualquer outro... Todo dia a torneira está aberta. Isso mesmo. Aí depende do tamanho da torneira. Você vai deixar a torneira virar um cano desse tamanho ou você vai tentar reduzir? Então, acho que... A gente vê no plano de contas da fazenda, né? 1, 2, 3 contas de receita. 100 contas de despesa, né? Então, o canal que entra é totalmente diferente do canal que sai, né? Então, são muitos canais. E se a gente deixar muito desperdício, né? Se a gente não buscar esses mínimos detalhes...
E geralmente é o pessoal do financeiro que é o chato, né, Guilherme? Sinto muito falar. Bem-vindo ao mundo real. A Silvia e o Guilherme vão ser os chatos do negócio, né? E é quem fala não, né? É quem fala não. Eu E tem que não ter, tenho problema e com qualquer, relação a isso. e qualquer negócio tem que ter alguém pra falar não. Posso fazer isso? Não. Não. E outra Por quê? Primeiro agora- você tem que me convencer pra eu falar assim. Eu falo, eu brinco assim, gente, vocês vão me ajudem? Podem me ajudar, fazendo um favor? Eu falo, me ajuda, né, em determinadas coisas, né? Gente, me ajuda, eu preciso de ajuda, né? Porque são muitas coisas para fazer, né? Por exemplo, eu tive essa semana, comprou um material numa casa, a casa emite nota, e veio sem a nota, porque estava com pressa, Pois porque é. não quis esperar a nota. Sabe? E aí, gente, isso aí é um pagamento que eu vou fazer, que eu não vou conseguir prestar conta para a Receita Federal, porque não tem uma nota, ué. Não posso apresentar. É dinheiro nosso que está indo embora, porque eu vou pagar imposto de renda sobre o resultado. Então, se eu não apresentar o máximo de coisas com nota, né? Então, aí eu mandei de volta. Ó, volta lá, pega a nota e quando você apresentar a nota, eu vou te pagar. É isso. Porque eu já falei 1000 vezes, ô Guilherme. É. Assim, eu já falei, gente. Eu já expliquei de forma carinhosa, de forma escrita, de forma falada, pelo WhatsApp, por escrito. Agora eu simplesmente devolvi. Pois assim, quando me apresentar a nota, eu vou pagar. Porque é uma coisa tão simples, gente, é uma operação tão simples. Então, o financeiro, ele vai fazer, assim, graças a Deus que tem ele, porque é ele que cuida do caixa. E, gente, o caixa, doutor Cirilo falava, cash is king. O caixa, ele é um mandatório. Quando a gente tem caixa, tudo tá tranquilo. Tá. Não é? Quando a gente não tem o caixa, Você tem E aí? Você nos mínimos detalhes. exato. Então, assim, a gente tem que respeitar aquele que tá com a chave do cofre. Que sabe um negócio interessante hoje, que isso acontece demais em tudo quanto é lugar. Mas lá nós adotamos uma política diferente, é o seguinte, o Pix. Porque hoje tudo você paga com Pix, né? Tô pagando agora. Não, também. mas Pagava. Tá, mas agora é o seguinte, eu só pago com o Pix se o fornecedor me mandar a nota antes. Primeiro. Não pago. Porque sabe o que acontece? Você manda o Pix, o cara não te manda a nota, depois você tem que ficar correndo atrás da nota. Então, já adotei isso. Perfeito. Não pago mais nenhum fornecedor antes da nota. Ah, é no Pix, é no cheque, é na transferência bancária. O pessoal Não tem rindo problema. de mim lá no GA, sabe? Não tem problema, mas não pago. Eu falei assim, agora eu vou pagar só no dia 10 e no dia 25. A pessoa, o consultor já sabe a agenda dele toda, o que ele vai precisar de dinheiro, para onde que ele vai e tal. Me passa, porque teve uma semana aí que eu estava com um cliente, o menino falou assim, Silvia, me faz o adiantamento, estava na estrada. Não calculou direito. Aí eu tenho que fazer um adiantamento, eu tenho 2 Guilhermes lá, né? Então, eu posso fazer até pro Guilherme errado. Mas Porque eu tô ali no outro pensamento, gente, interrompe a gente, né? Então não pode, vamos planejar a questão financeira. Você tá perfeito esse negócio aí e o cara ele tem a nota e quem foi comprar também consegue se organizar pra... Então não vamos pagar mesmo. Você tá protegendo o patrimônio da família. Sim. As pessoas têm que entender que é uma proteção. Mas é que hoje, Silvia, a gente está passando por um processo de mudança muito grande. É lógico que mudança acontece sempre, mas os tempos atuais, as mudanças são mais rápidas, né? Por causa, principalmente da informação chegar mais rápida. E um negócio que nos ajudou muito estruturalmente é a gente ter montado o sistema empresarial. Então, hoje a nossa estrutura, a gente tem uma empresa e que tem toda a hierarquia, todo o sistema empresarial, tudo. Mas na grande maioria da cafeicultura brasileira ainda se administra na pessoa física. E a pessoa física, ela tem esse costume da nota, deixar para trás, de não ter aquela cobrança, aquela exigência total. Por quê? No final do ano, vamos declarar o imposto de renda, tem aquelas regras de imposto de renda que você faz de todas as maneiras e não tem
tanta exigência, não tinha. Por isso a questão da mudança, que vai ser um negócio agora que está chamando muito a nossa atenção, que é principalmente esse E-Social. Né? Esse E-Social, ele está obrigando a todos serem mais profissionais. Perfeito. Então, com isso, a mudança vai ser brutal. Porque os problemas que nós, cafeicultores, temos, eles são gerais em todas as regiões. Hoje, quais são os problemas? Mão de obra, falta de mão de obra, despreparo de mão de obra, altos custos, clima, falta de capital, enfim, o problema, nós sabemos dele. Agora, a solução que nós vamos ter que ter um direcionamento muito mais estruturado, porque senão muita gente vai ficar no meio do caminho. Vai sair vocês do ramo. já tomaram essa decisão, essa questão da governança, né? A gente de ter os protocolos, de ter os processos, né? Nos ajudou muito nos últimos anos, porque a gente começou a fazer isso, a nos preparar de 2011 para cá. Então já está com mais de 10 anos, né? Onde a gente profissionalizou, criamos uma empresa, hoje a gente toca o nosso negócio numa PJ, que eu acho que é o futuro da agricultura. Você pega, por exemplo, outros países, a grande maioria, na própria Argentina, são empresas no campo. O Brasil ainda está um pouco atrasado, talvez muito atrasado. Isso é um trabalho árduo para frente, mas que vai trazer benefícios muito grandes para todo mundo. Gente, eu pus umas fotos ali, agora vamos ver o seu Gilson. Você coloca umas fotos, eu selecionei, tá? Ah, esse daí da sua mãe, lá comigo. Essa foto ficou linda, gente, todo mundo apaixonou nessa foto. Foi no evento GA com elas, aí, vamos falar aí. Essa é uma foto na casa da nossa avó, né, Maria Aparecida. Ela ficou com a gente até 98 anos e meio, super lúcida, indo na fazenda todo dia. Ai, que e tomando conta da fazenda, né? Ela era pulso super firme. Ela dava notícia de tudo. Ela ia na lavoura, tinha a galinha, tinha o porquinho dela, o leite, as coisas todas. Então, aí tá a família inteira. Eita. Né? Nossa avó, nosso pai, todos os irmãos, todos os tios, todos os primos. Isso é Aparecida, né? Parece? Foi quando ela fez 90 anos. Nós somos uma família toda lá. A felicidade do seu pai? Essa foto aí já é lá no nosso escritório, né? Que estamos nós. Aquele quadro lá, o nosso avô. O nosso avô que começou tudo, pai do nosso pai. Meu pai. Ali é a tia Silvia. Tia Silvia. Essa é a nossa equipe básica de escritório. Aí. Hoje, né? A nossa equipe do pessoal. Vocês são bem, assim, bem enxutos, né? Bastante competentes, né? Não tem um pessoal, assim, tá bem azeitado o processo, Nesses né? últimos 10, 11 anos aí, já 12 anos, nós quebramos muita cabeça. Tivemos dificuldades 1000. Estamos tendo, obviamente, todo mundo na cafeicultura. O negócio não está fácil. Mas a gente, nesses últimos anos, nós conseguimos dar uma reestruturada muito grande, muito grande. Para trabalhar de forma enxuta, eficiente, né? Isso. Hoje o nosso escritório se resume a esses... É o Guilherme, eu, o Homero. Só falta Marne. O Homero tem 45 anos de casa, o Marne 27, o Endo 25 e o Alex deve ter uns 11 ou 12. E a tia Silvia, né? E a titia Silvia. Aqui, o Ender e o Marley tem... o Ender, eu tenho mais relacionamento com ele. Às vezes ele tira a dúvida lá, né, do GA com a gente. Aí você estava falando que você é o que sabe mais do gerente agrícola, você que implantou? Na ele verdade, fala que ele sabe mais. Olha, eu colocando aqui, ó, fogo no parquinho. O GA fácil, ele sabe mais, porque esse negócio, a tecnologia, as pessoas mais novas,
elas são mais ágeis no processo, né? Caçula. Mas o gerente agrícola, na época, lá em 2005, praticamente, acho que foi em 2003, Silvia, que nós começamos a conversar e dar início. Então, naquela época, eu que tomei frente também, e todo o plano de contas, todo o plano de atividade, enfim, a gente trabalhou muito, viu? Mas o resultado tá aí, né? Uhum. Ele fez a gente enxergar vários problemas, tivemos problemas 1000, né? Ainda estamos tendo, mas sem o gerente, eu acho que a gente não conseguiria fazer essa reestruturação que a gente está fazendo. Que legal, gente. Fico feliz, né, de ter contribuído aí com vocês. Fiquei emocionado agora. E esse aqui de quem que é? Meu filho, é o seu, né? Meu filho mais velho. Que gracinha. Essa semana nós fomos na fazenda, né? Então minha mãe e o Rafael aí. Ah. Olha que linda a lavoura. Essa é uma foto da fazenda Córrego das Pedras, nossa, hoje né? Lá em Três Pontas. Com quantas propriedades? Hoje a gente está com 13. São 13 propriedades. Tudo café. Tudo café. Tudo café. Tudo café. Alguma coisa de cereais, né? Mas o nosso foco é café. O nosso centro é Três Pontas, mas nós também temos propriedades em Campos Gerais, Boa Esperança e Carmo da Cachoeira. Entendi. Olha que lindo. Esse é desse ano? Isso. Já começou a colher? Estamos começando. Essa semana. Ai, que linda foto. Essa também, ó. É muito bonito, não é mesmo? Lá. 3 pontas lá no final? Essa é uma fazenda próxima à cidade. Essa é a família da mamãe, nossa, né? Lá do papai e da mamãe. Estamos eu, o Érico, o Vladimir, nossas esposas e os filhos, né? Filhos e netos. O Érico tem quantos filhos? Eu tenho 2 meninas. 2 meninas. O Guilherme, 3 meninos. E o Renato, 1 menino e 2 meninas. Então são 9. Ali. E esse café aí tá a 1.100 metros de altitude. Ai, que delícia. Essa fazenda é uma fazenda orgânica nossa. Ah, legal. É aqui que acontece o evento? Isso. Depois eu vou falar do evento. Isso. Eu marquei o evento aqui pra gente falar daqui a pouquinho. Antes dos vídeos, tá, pessoal? Vamos ver o restante das fotos. Ah, molecada aí. Os netos. Eram os netos. Delícia, Falta gente. pequenininha. Falta do Renato, que nasceu depois, né? Ah. Mais uma menina. São 8. É uma escadinha ali, né? Ai, que delícia. Essa é a Serra de Três Pontas lá, ó. Lá atrás. Ao fundo. Né? Essa é uma foto No evento. Ah, do evento. Nós vamos falar desse evento aí. Ai, que lindo. Nossa, cinematográfico, hein? A família do Essa é minha família, né? Minha esposa Bia, o Rafael, o Pedro e o Antônio. Isso aí é lá onde é o evento. Olha a lua nascendo, que beleza. Aqui. Vamos falar então do evento, né? Que aí o Guilherme fez um curso aí de... Não, me fala da viagem. Onde que veio o insight dessa questão de turismo rural, né? Que eu já fui convidada, tá, gente? Pra ir no próximo. E todos estão convidados. Ah, vamos falar disso daí. Porque próximo, o coisa é maravilhoso. O próximo tá bem próximo. Agora, dia 8 de junho. Dia 8 de junho. Um mês mais. Né? Mas o start de tudo isso, né? Dessa esse novo empreendimento, né? Nossa família é muito empreendedora. Né? E já visto que eu fui professor universitário de empreendedorismo. Ah, que legal. Eu ministrei essa matéria e também de cafeicultura orgânica, né? Lá atrás. Então a vida não é por acaso que as coisas acontecem. Verdade. É o que aconteceu com a gente há cerca de 7, 8 anos atrás, que a gente foi fazer uma viagem familiar. A gente foi para a Europa.
E a gente foi conhecer uma vinícola em Portugal, na região do Porto. E no dia estava chovendo muito, fomos para a vinícola, chegamos lá, essa vinícola tinha um restaurante e por coincidência o dono estava presente. E o meu pai, ele sempre muito comunicativo, conversando muito, começamos a conversar, passamos o dia. E ali foram conversas de todos os jeitos, de negócios, de festas, de convivência, enfim, de família. E uma coisa chamou muito a nossa atenção, era uma vinícola pequena, era uma vinícola de 30 hectares de parreirais, mas muito bem estruturada. E o proprietário contou para nós que fazia cerca de 20 anos também que eles iniciaram aquele projeto, que era uma vinícola de mais de 100 anos, enfim, mas que eles adotaram um novo sistema. Qual sistema? De turismo. Eles implantaram o turismo na propriedade. E naquele momento eles já estavam fazendo acontecer um negócio que eles prepararam lá atrás. Ou seja, naquela época, isso há 8 anos atrás, 20% do faturamento da propriedade era do vinho, era da produção. E 80% do faturamento já era o turismo. Aquilo mexeu com a gente, né? Uma pequena propriedade e uma estrutura daquele jeito. E de lá para cá, nós ficamos com isso na cabeça. Toda vez que a gente encontrava, a gente falava, gente, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo. Aí sempre vem, vamos fazer café especial, vamos fazer café diferenciado, vamos fazer isso, vamos procurar novos mercados, vamos fazer isso, vamos fazer assado. E aí, sempre conversando, sempre não deixando morrer aquela ideia, aí o Guilherme deu início ao que ele vai contar agora. Aí o ano passado surgiu a oportunidade da gente estar fazendo um curso de turismo rural do Senar, né? Abriu uma turma lá em Três Pontas. E aí o que eu achei muito legal é o seguinte, eu adoro os cursos do Senar. Então sempre quando tem, tanto para todo mundo, para a equipe toda de trabalho, né? Que trabalha com a gente desde do tratorista, motorista, os proprietários. Acho que no mínimo a cada ano, a cada 2 anos, a gente tem que fazer um curso. Seja ele qual for. Pra você sair um pouquinho da tua zona de conforto, você enxergar um pouquinho fora da caixinha. E aí quando surgiu esse curso de turismo rural, eu levei o instrutor, nós éramos uma turma de 15 alunos, e nós fomos em todas as propriedades, e o cara chegou na propriedade com um olhar totalmente diferente do que a gente olha todo dia. Que a gente geralmente chega na nossa propriedade preocupado com o quê? Com a produção. Temos que produzir, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, né? Um trator quebrou, uma máquina que estragou, um produto que não chegou. Aí na hora que nós chegamos nas propriedades, que ele viu tudo que tinha, eu falei, gente, eu não estou acreditando. Primeiro, ele foi na propriedade, a gente tinha uma plantação de jabuticaba, um pomar de jabuticaba, o cara falou assim, tem gente que está ganhando dinheiro aqui, cobrando 20, 30, 50 reais na época da jabuticaba, o povo chupar jabuticaba. E nós nunca fizemos nada. Mas por que vocês não fazem um café da manhã embaixo da jabuticaba? Começou por aí. Aí no que eu fui receber as pessoas, igual a gente recebe todo mundo, porque qual a grande característica do mineiro, né? A gente é muito receptivo, muito acolhedor. E assim, já não tem que fazer nada diferente do que a gente faz. Por exemplo, se for para passar um cafezinho no coador de pano e comer o nosso pão de queijo que a nossa mãe, nossa avó faz, ou o bolo, e contar a nossa história. Então, hoje o que está acontecendo no caso do turismo? O pessoal quer muito turismo de experiência, principalmente no pós-pandemia, né? As pessoas querem mais as coisas simples. Sensoriais. Ter aquele momento único e seu naquele lugar. Para ele ver um pôr do sol, para ele ver o nascer da lua, para ele ver uma borboleta voando, para ele ver uma flor do café, para ele ver um grão de café,
Para ele pegar na mão o café, chega na época da colheita, tem gente que já está começando a explorar isso, né? Levar as pessoas na colheita para a pessoa colher o grão de café na própria lavoura, depois ir para o terreiro e viver essa experiência do produzir um café. E aí, em função disso, esse pessoal do Senar, né, do curso, viu todas as potencialidades, e uma das potencialidades é esse evento que nós criamos, né? Que chama Pé da Serra Experience, que nada mais é do que você curtir, ir para uma fazenda produtora de café para degustar bons cafés, né? Curtir um pôr do sol com um piquenique aconchegante, com comidas locais, com produtos locais, né? Bebida local, vinhos produzidos em Três Pontas, comidas feitas em Três Pontas, né? Para você curtir o pôr do sol e o nascer da lua de um modo totalmente diferente. Então, para você viver uma experiência diferente, escutando uma boa música, estando das pessoas que vocês gostam. O vídeo explica. Eu vou ver o vídeo do ano passado. Depois, porque o desse ano tá uma coisa assim. Consegue colocar? Ó, não sei. Ó. Espetacular, né? São momentos distintos e momentos que todo mundo está querendo vivenciar esses momentos, né? Esquece um pouco aí o dia a dia. Viver aquele momento, né? Agora me veio um negócio, eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociência e mindfulness, né? E fala que, assim, às vezes a maioria das pessoas, né, quase todo mundo, não vivencia o momento presente, né? Exato. Você vive esperando o futuro. Espera Ou o então futuro, pensando no passado. Exatamente. E aquele momento ali, ele não está aproveitando aquele momento. Ele é único. É igual isso aqui, ó. Exatamente. É único. E chega a ser 42%, 48% da nossa vida. Um estudo da universidade lá nos Estados Unidos, você não está naquele momento presente. Então, você perde quase metade da vida não aproveitando aquele momento que você deveria estar aproveitando aquele momento, né? Aí lá na frente você fala, não vivi aquilo. Não lembro, não experienciei, não vivi. Esse conceito ele é muito usado para questão de concentração, né? E as mídias sociais atrapalham muito a nossa vida, né? Às vezes a pessoa está ali naquele momento, mas está respondendo um tal, está isso, está aquilo. Ou seja, ele não está ali naquele momento presente. Isso chega a ser quase 50%, né? Então, isso já é digno, assim, de estudos, experimentos. As universidades, elas estão preocupadas com relação a isso. E as mídias, elas vieram para atrapalhar muito isso, né? Sim. Então, dificilmente, assim, um número assustador, vamos dizer. Né? Você perder quase 50% se não aproveitar aquele momento presente, né? De uma vida tão curta, né? Então, vamos aproveitar. Vamos colocar o videozinho do outro, Guto. Guto, o Bruno chegou aí? Tá bom. Vamos colocar o outro. Três pontos é terra da música, da fé e da fé. Se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra, olhou pra
atrás ao primeiro passo, aço, 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 aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos. E sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos, calmos. E lá se vai mais um dia. Nossa, espetacular. Ficou muito bonito, Nossa né? Senhora. A gente fica, eu tô aqui, a gente às vezes emociona. E tem não tem uma mãozinha, não. Tem A mãozona. Uma Porque mãozona- tem uma outra coisa, Silvia, as comidas. que a nossa família, a família da minha mãe, é uma família de cafeicultores lá do século passado, de italianos, que vieram da Itália. Sinestésicos. E a família da minha mãe, uma delas que é a Tiso, é patrimônio cultural do município de Três Pontas, porque toda a família é músico, é de músico. E lá em casa aconteceu o seguinte: eu, o Vladimir e o Renato não sabemos nada de música. Já o Guilherme é saxofonista, pianista e violinista. Então, a nossa família, ela é muito musical. Já visto que Três Pontas é a terra da música, né? Por causa do Wagner Tiso, que é primo da minha mãe, e do Milton Nascimento. Então lá, A Lidinha, Irmã. da minha sua mãe, irmã. nossa tia. Então Três Pontas é terra da música, da fé, por causa do Padre Vitor, nosso beato, e do café. Show de bola, espetáculo. Eu sabia que esse podcast ia ser emocionante, né? Falei com o Mário, falei assim, olha, Mário, não vou chorar, entendeu? Maravilhoso, gente. Nós estamos chegando ao final do podcast, né? Opa. Mas eu acho que a gente conseguiu passar o objetivo que eu tinha com esse podcast era realmente levantar essa questão familiar mesmo, né? Do empreendimento no agronegócio familiar. Eu acho que a gente conseguiu levar essa mensagem para todo mundo, né? Gostaria de agradecer muito a vocês. É um prazer sempre estar com a sua mãe. Nossa, também. Muito obrigada, gente. O Bruno vai trazer uns... A Maria hoje está doentinha, que é minha assistente. Então, o Bruno está me ajudando. Vai trazer uma lembrança para vocês, em Opa. forma do nosso agradecimento. Muito Olha, obrigado. A mãe adora. Ó. a Lídia. Nossa, que som. Aí, gente. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Obrigada, viu? Nossa, mãe do céu. Foi a coroação. Nossa, pra mim não tem nada mais lindo que uma... Ah, então Flor. acertei, tá vendo? Vamos aqui, ó. Pode sentar aqui, que aí o Bruno passa. Aí, Dá pra aí. botar no colo. Obrigada, viu, Bruno? Ai, que canto. Isso aqui pra vocês, meninos. Muito obrigado. Deixa eu falar aqui no microfone. Lembrarem do dia de hoje, tá bom? Muito obrigado, viu? A gente fica muito feliz. Com certeza está Só na tenho a nossa agradecer. memória. E uma coisa, esse trabalho que vocês estão executando, eu acho fantástico. Então a gente só tem a agradecer, Silvia, o Mário, Renato, né? E Todos toda a aí equipe, do- né? Aham. do Muito gerente. obrigado por vocês terem entrado na nossa vida. Ah, obrigada. Há Exatamente. 20 anos, né? Muito obrigada, gente. Bom, muito obrigada a todo mundo. Até a próxima, tá bom? Grande beijo.